Treinar no rolo sempre foi uma opção para aqueles dias que você não consegue colocar a bike na trilha ou no asfalto. Mas por alguns motivos chatos, desagradáveis, como violência e falta de segurança, treinar no rolo tem se tornado para muitos uma necessidade. Então, para dar uma ajuda para essa galera, resolvi fazer um vídeo hoje falando sobre rolo de treinamento. Apesar de ser uma ótima alternativa, nada como estar sobre a bike. Se você se viu obrigado a incluir na sua rotina de treinamento indoor no rolo, infelizmente você não está sozinho. Cada vez tem sido maior o número de pessoas e de grupos de amigos que acabam tendo que fazer o seu treinamento indoor por motivos, como eu disse no começo, motivos chatos, como falta de lugar adequado para pedalar, mas pior do que isso, segurança, risco de ser roubado e etc. Então, a ideia do vídeo não é falar especificamente sobre modelos de rolo, mas tentar falar um pouco sobre as características que diferenciam vários modelos, para daí você conseguir na sua pesquisa escolher qual que é o modelo que vai atender melhor a sua necessidade. Falar um pouco sobre as principais características. Quando você estiver fazendo uma pesquisa de qual rolo você vai escolher, existem alguns termos que você vai encontrar bem frequentemente, e esses termos é o pontapé inicial para você determinar qual rolo você vai comprar. Então, quais são esses termos? Anota aí. Você vai encontrar muito. O que diferencia entre eles, você tem os rolos magnéticos, os rolos fluidos, os rolos de equilíbrio e os rolos direct mount. Falar um pouco sobre cada uma dessas características. Primeiro, os magnéticos. Os magnéticos, eles são bem parecidos com essa estrutura aqui, ou seja, são aqueles rolos que você coloca a bicicleta inteira, você prende a roda traseira e a resistência é gerada por um cilindro contra o pneu. Geralmente os magnéticos, eles possuem uma alavanca que vai até o guidão, onde você tem de 5 a 10 posições, como se fosse um shifter, e essas 5 a 10 posições, elas representam uma escala de intensidade, de mais leve a mais difícil. Os magnéticos, eles são geralmente os mais baratos, em compensação, eles são os mais barulhentos, e eles são o que oferecem uma sensação menos realista em relação ao que é pedalar. Segundo, são os fluidos, que esteticamente eles são bem parecidos com os magnéticos, ou seja, o sistema de fixação na bike é o mesmo, o que muda é a graduação de intensidade. O sistema fluido é porque ele tem um sistema no componente de resistência. Quanto mais intenso você pedala, mais resistência ele oferece. O que, em comparação ao magnético, ele oferece uma sensação muito mais realista em relação ao que é pedalar. Ele é bem mais silencioso do que o magnético, em compensação, ele é um pouco mais caro do que o magnético. Terceiro, os rolos de equilíbrio, que são aqueles que você coloca a bicicleta inteira e você tem que se equilibrar para pedalar. Talvez essa seja a principal desvantagem, principalmente para os iniciantes. Você tem que fazer um processinho de aprender a pedalar no rolo. Outra desvantagem também é que você não tem uma forma de graduar a intensidade. Na bicicleta você sente a bicicleta bem leve, bem solta, ainda mais depois de um tempo de prática, talvez sirva mais para um aquecimento, para girar, ou se é a única opção que tem. Ele geralmente é bem acessível, talvez ele esteja muito mais próximo do preço do magnético do que do fluido, mas é uma opção a se considerar. O último são os direct mounting, que são aqueles que você tira a roda traseira e instala a bicicleta no rolo. Entre todos que eu falei até agora, ele é o que oferece uma melhor graduação de intensidade, consequentemente, ele é o que oferece também uma sensação mais realista de pedalada, ele é super silencioso, mas ele também é super caro. Ele custa em média 3, 4 vezes mais do que os rolos que eu citei até então. Tive que mudar de lugar porque me expulsaram ali do lugar que eu tava e apareceu o meu assistente aqui. Bom, tendo falado dos principais termos que você vai encontrar na hora que você estiver fazendo sua pesquisa, só para relembrar: os magnéticos, os fluidos, os de equilíbrio e os direct mounting. Outro termo bem comum que você vai encontrar são os smart trainers, que são aqueles que de alguma forma se conectam a algum aplicativo ou alguma plataforma de treino virtual. Os smart trainers são principalmente os fluidos e os direct mounting.
Existem alguns pouquíssimos modelos magnéticos e até onde eu sei, até esse momento, não tem nenhum rolo de equilíbrio que seja Smart Trainer. Os Smart Trainers, geralmente, eles oferecem algumas ferramentas que deixam o treino mais eficiente e menos monótono. Então isso é uma coisa que tem que levar em consideração. Smart Trainer. Tendo falado um pouco sobre as principais características e os principais termos que você vai encontrar na hora da sua pesquisa, qual rolo comprar? Como vocês perceberam, eu falei pouco sobre o valor dos rolos de treinamento. Na verdade, não porque eu não acho importante, é que eu acho que a percepção de investimento tem que ser um pouco diferente daquelas pessoas que vão comprar um rolo simplesmente para usar ocasionalmente. Para aquelas pessoas que se viram obrigadas a colocar na rotina mais do que uma vez por semana, pelo ano inteiro, esse investimento tem que ser encarado como uma extensão da bicicleta, do que simplesmente um equipamento adicional. Ou seja, ao ponto de, entre fazer um upgrade na sua bicicleta e pegar esse valor e investir num rolo de treinamento mais eficiente, porque afinal de contas, se você treina de 1 a 2 vezes por semana, isso representa 30, 50, 60% do seu volume de treino, então 60, 50% do seu investimento em upgrade, ele tem que estar no rolo e não mais na bicicleta. Eu acho que isso muda muito a percepção do quanto investir no rolo. Outro fator importante para levar em consideração é qual o tipo de treinamento que você vai fazer no rolo. Treinos intervalados, eles exigem um rolo mais preciso para manter a qualidade. Então eu acho que essas pessoas, elas podem considerar talvez fazer um investimento mais significativo num rolo que seja um pouco melhor e que mantenha a qualidade do treino, certo? Leve em consideração frequência de uso, tipo de treinamento, para determinar que tipo de rolo você precisa. Em muitos casos, talvez você precise de um rolo tão sofisticado e tão caro que vale a pena se inscrever ou procurar algum estúdio, alguma academia que ofereçam um tipo de treinamento indoor mais específico para ciclista, triatlo e mountain bike. Tendo falado tudo isso, o treinamento indoor sempre vai ser uma simulação. Toda simulação tem o seu ponto fraco. Você pode potencializar algumas qualidades, mas você também pode potencializar algumas deficiências. Isso é assunto para o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha servido de alguma forma a ajudar você a escolher o seu rolo de treinamento. O meu desejo mais sincero, na verdade, é que a gente possa, num futuro próximo, que a gente possa ter a tranquilidade de novo de pedalar na estrada, de pedalar na trilha e de que o rolo volte a ser uma opção de treinamento e não uma necessidade. Isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal. Tchau!